Boa tarde, pessoal, novamente. Seguindo nosso propósito de falar de saúde e prevenção, principalmente nos meses em que tem os laços floridos mais importantes, vamos receber hoje a presidenta Érica, do CRM9, que vocês também já devem conhecer. A Érica é mestre e doutoranda na Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, instituição pela qual também é coordenadora de ensino, docente e sócia fundadora. Érica também é nutricionista responsável pela Clínica de Oncohematologia do IPSENG, conselheira do CUMUSAM e membro da Comissão Mista de Cuidados Paliativos de Minas Gerais. Então, vou deixar a palavra com ela. Obrigado. É um prazer sempre estar aqui, mais uma vez. E agora eu estou aqui num momento, assim, bem singular, né? Que sou eu, como nutricionista, falando de oncologia, que é a área que eu decidi me especializar nos últimos anos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que a gente já sabe aí na área de nutrição e câncer, para que vocês também depois possam multiplicar isso para os seus, porque vocês vão ver, né, pelos números, que é algo que tem se tornado cada vez mais alarmante. E é importante, então, a gente saber o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que a gente possa se proteger. Agradeço o convite, tá? Da Amanda, né? Da equipe do RH. E agradeço a apresentação. Eu vou pegar aqui o passador. Então, a primeira coisa que é importante a gente alinhar é que câncer, apesar de ser uma palavra no singular, representa mais de 100 tipos de doenças diferentes. Então, assim, é muito comum a gente virar e falar assim, ai, fulano tá com câncer. Aí a gente já lembra. Ai, o meu tio também teve. Ah, onde é? Ah, é no pâncreas. Ah, eu já sei como termina. Não é bem assim. Dentro da mesma localização, os tipos de câncer variam muito, porque hoje a gente entende Nilda, variações moleculares. E essas variações moleculares levam a tratamentos distintos. E aí tem uma questão de estadiamento, que aí eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o assunto de hoje. Mas só para saber que o desenvolvimento da doença é muito individual. O que a gente tem, então, de dados para a gente ficar alerta? Em 2012, eram 14 milhões de pessoas no mundo em tratamento contra câncer. A expectativa para 2030 é que tem um aumento de 35%. Então, vocês veem que 35% é muita coisa, em pensar em pessoas. E por que tem aumentado tanto o número de câncer, né, não só no nosso país, como no mundo? Porque antes a gente morria jovem. E a gente morria jovem pela seguinte questão, que a gente não entendia o papel da higiene no nosso dia a dia, então a gente morria de doenças relacionadas à falta de higiene. Nós não compreendíamos, né, não tínhamos ainda acesso às vacinas, então a importância da vacinação aí para nos dar longevidade, e os tratamentos também, eles não existiam. Então, o avanço aí, a vinda do antibiótico nos levou também a todo esse conjunto de maior longevidade. Viver mais é ótimo, né? Espero chegar aos 120, mas é importante saber que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai multiplicando as nossas células, que têm vida útil, né? Cada célula do corpo tem um início, meio e fim, e aí ela vai multiplicando ao longo da vida. Cada vez que ela se multiplica, existe um erro que pode acontecer, que é uma mutação genética. Essa mutação, a gente consegue, o próprio corpo, né, corrigir, mas quando ele não corrige, é quando surge o câncer. Então, a chance de ter câncer começa a aumentar por questões estatísticas. Se eu replico mais vezes as minhas células, então mais chance do câncer acontecer. O que é esperado para esse ano de 2022 são 625 mil novos casos. A gente tem dados aí do INCA, que ele a cada 3 anos solta, né, o que ele espera aí anual para o próximo triênio. E aí observem que saiu agora esse mês a nova estimativa. Então, o esperado para 2023 são 704 mil novos casos por ano. Então, assim, o número de casos vai aumentar muito. E se a gente pegar estimativas anteriores, só aumenta mesmo a cada ano. A cada 8 mortes no mundo que acontecem, elas acontecem por causa... uma em cada 8 acontece por causa do câncer. É um número muito grande. Hoje, a maioria das pessoas morrem no mundo e no Brasil
por causa de doenças cardiovasculares, que é o que mais mata ainda. Mas se a gente não fizer nada como política de prevenção, dados mostram que a partir de 2029, o Brasil já vai ter como primeira causa de morte o câncer. Então, políticas de prevenção são importantíssimas e o papel da nutrição, do nosso estilo de vida, das nossas escolhas no dia a dia fazem toda a diferença. O câncer é uma doença genética, né? Eu comentei, acontece uma mutação lá dentro da célula e desenvolve uma célula com câncer, cancerosa. Só que apenas 10% dos casos de câncer tem essa história familiar. Os outros aí, 80%, 90%, é justamente por estilo de vida. Então, são evitáveis. Saber que a gente tem como evitar 80% dos casos de câncer é muito importante para as nossas políticas públicas e para o nosso dia a dia. Por isso que a gente trabalha, né, dentro da nutrição, pautado em ciência. E aí tem um grupo de especialistas que, desde 1997, eles vêm fazendo revisões de tudo que é publicado dentro aí das revistas científicas de alto impacto, verificando metodologia, dentro do conceito alimento, nutrição, atividade física e câncer, para nos trazer respaldo científico aí de como conduzir e em que trabalhar. Então, o primeiro foi em 97, teve uma revisão em 2007, 2018 teve uma nova revisão, e aí o Instituto Nacional de Câncer nos brindou com a tradução do documento. Então, em 2020, a gente tem a publicação aí desse documento em português. Bem interessante ele. E aí, a pergunta que a gente vai fazer nesse momento, né, antes de eu falar quais são os dados, eu vou fazer perguntas para que a gente faça reflexões de onde nós estamos, para saber o que a gente pode fazer aí de mudança de estilo de vida, ou pelo menos programar para o próximo ano, né? É assim que a gente faz, uma listinha do que a gente pode fazer, para ver o que é factível e possível de ser executado. Então, a primeira pergunta, é lógico que, né, a gente não vai calcular IMC aqui agora, mas a gente tem uma noção, né, por causa do espelho, por causa das roupas, por causa do dia a dia, como é que está essa questão do nosso peso. Se a gente está dentro de um peso normal, ou se está dentro de um peso que poderia ser um pouco menor. Então, eu gostaria que vocês se localizassem ali, do tipo assim, eu me considero uma pessoa de baixo peso, ou dentro do peso normal, ou de sobrepeso, ou obeso. E aí, agora, né, nesse momento de reflexão, aonde estou e o que estou fazendo, o que acontece aqui? O sobrepeso e a obesidade, ela vem aparecendo como um fator de risco para vários tipos de câncer. Então, o nosso documento, que eu falei do INCA, ele vai vir sempre aqui, ó. A luzinha não funciona. Vai vir sempre aqui. Ele vem em verde escuro ou verde mais claro. Então, em dados convincentes ou com uma probabilidade alta. Então, os próximos anos vão surgir novos artigos científicos que vão provavelmente validar isso. Ou convincente de aumentar risco. Então, a gente tem fatores de prevenção na alimentação, como temos fatores de risco também, tá? E aqui, a gordura corporal está relacionada a todas essas localizações de câncer. Então, hoje, a obesidade é gravíssima, né? Além de ser um problema de saúde pública por si só, uma doença, ela traz outras complicações. E aqui, só para esclarecer para vocês, os estudos mostram que a gordura corporal, ela aparece como fator de proteção para mama, mas na pré-menopausa. E na pós-menopausa, o risco já aumenta. Então, né, ficar com excesso de gordura corporal não contribui em nada para a gente. A outra pergunta que eu quero, né, fazer para vocês fazerem uma reflexão aí, é qual o consumo de legumes e verduras de vocês na hora do almoço? E aí, como é que a gente faz isso? Eu quero que vocês lembrem como é que fica o desenho do prato. Né? Será que a hora que eu vejo o meu prato, eu tenho ali de 1 a 2 colheres de sopa de legumes e verduras? E aí, às vezes, isso acontece, por quê? Porque aqui em Minas, né, porque eu faço a métrica dentro da oncologia lá, que são as perguntas, o que a gente coloca primeiro no prato? Arroz, feijão, ou então, às vezes, feijão, arroz. Se for um dia que tem farofa e macarrão, carne, legumes e verduras. Eu gosto, mas eu escolho um momento diferente para colocar. Então, às vezes, fica essas 1 ou 2 colheres mesmo.
Ou não, meu prato eu já consigo ter 1/4 do prato de legumes e verduras. Ou 1/3 do prato. Ou metade do prato. Ou até mais do que isso, né? O ideal, gente, hoje, é que quanto mais legumes, verduras, quanto mais vegetais a gente consome, melhor é, tá? Então, o ideal realmente é a gente inverter a montagem do prato. Para quem ainda não faz isso, colocar primeiro legumes e verduras e depois os demais itens. E aí vem a mesma pergunta para a fruta. Né? Quantas frutas que eu venho comendo por dia? Eu gosto de fruta, mas eu como às vezes uma. Eu gosto de fruta, mas eu como no máximo 2. Ou não, eu já consegui me organizar e como assim 3 ou mais, né? E aí a gente vê informações do guia alimentar. E aí a gente vê que a gente volta para o guia alimentar sempre. Então, a recomendação é no mínimo 3 frutas por dia, né? E isso por quê? Porque os estudos mostram que um consumo maior de fibras dietéticas leva a fator de proteção para câncer. No caso aqui, câncer de intestino. Mas, se a gente pega o documento, tem vários estudos já conduzindo a proteção para outros também. Outra questão, que aí é coisa de nutricionista, e quem está na família também lida com isso, né? Tipo assim, vai amamentar ou não vai amamentar? Vai entrar com fórmula pediátrica quando? Então, assim, esse reconhecimento da importância da amamentação, pelos vários motivos, ele existe, mas algo também que existe é o fator de proteção da amamentação. Então, o fato de amamentar, ele aumenta a proteção para a mãe, né? E isso está pautado em quê? Que o período que a mãe está amamentando, ela fica com uma regulação hormonal diferente, e essa regulação hormonal é protetiva. Então, para falar a verdade, o ideal seria não só amamentar, mas ter vários filhos também, para ficar a maior parte do tempo amamentando. Consumo de carne vermelha por semana, tá? Geralmente, eu consumo carne vermelha de 0 a 1 vez por semana, de 1 a 2 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana, ou mais de 3 vezes por semana. E aí eu vou compartilhar com vocês, né, o dia a dia meu e dos meus, né, minha família, meus pacientes. Você come carne variada? Como? Como? Hoje é moída, amanhã é picadinha, depois é bife, né, e aí é carne vermelha a semana inteira. Os estudos mostram que o excesso do consumo de carne vermelha, então consumir mais do que 500 gramas de carne vermelha por semana, está relacionado a risco de surgimento de câncer de intestino. Então, o ideal é a gente variar mais esse consumo de carne, né? Colocar mais frango, colocar mais peixe. E assim, vocês não fizeram a piada, mas a piada que eu uso todo dia no consultório é tipo assim, já viu o preço da carne? Né? Porque agora nem carne vermelha as pessoas estão consumindo, mas em momentos normais de vida, a gente acaba fazendo mais consumo de carne de boi e carne de porco aqui em Minas, e talvez Bahia também seja assim, né? E outros lugares. Porco e boi é a mesma coisa? Mesma coisa, gente. Então, quando fala carne vermelha, é tudo que não é ave nem peixe. Capivara, paca, cabrito, bode, entendeu? Vai todo mundo carne vermelha. Mesmo eu pegando aquela parte do porco que é mais branquinha. Carne processada. O que seria carne processada? Bacon, salsicha, linguiça, presunto, salame. E aí a pergunta é, qual o meu hábito de consumo desse tipo de produto? 0 a 1 vez por semana? 1 a 2 vezes por semana? 2 a 3 vezes por semana? Acima de 3 vezes por semana? É algo que eu tenho memória de infância com carne processada. Então, assim, quer me deixar feliz, faz um cachorro quente, entendeu? Mas é o tipo da questão que agora a gente tem que parar e fazer uma revisão profunda. Por quê? Porque o consumo de carne processada não tem mínimo aconselhado para consumo diário, porque ele tem relação direta com câncer de intestino, né? Por observação de grupos populacionais que fazem elevado consumo, a evidência é muito forte. Quando a gente faz consumo regular desse tipo de alimento, acontece de ter esse risco. E aí, toda vez que eu vejo propaganda de presunto na televisão, eu lembro de cigarro.
porque o impacto é o mesmo, né? Existe um risco aí de desenvolver câncer forte. E bebida alcoólica em uma cidade que, de acordo com o Guinness, é a cidade que tem mais bar por habitante do mundo. Não sei se a gente perdeu essa colocação. A gente, né, faz essa relação, às vezes, muito com festa. Eu vou comemorar, além de comer, eu vou beber alguma coisa. Mas a minha pergunta, qual o consumo de álcool? 0 a 1 vez por semana? 1 a 2 vezes por semana? 2 a 3 vezes por semana? Acima de 3 vezes por semana? Né? Que tipo de uso que eu faço da bebida alcoólica no meu dia a dia? Existe alguma recomendação de mínimo que nos protege de alguma coisa? Porque há um tempo atrás se acreditava que se tomasse uma taça de vinho tinha algum fator de proteção. Se tinha ou se tem, agora não faz mais diferença. Porque o que a gente sabe é que ingestão de bebida alcoólica é fator de risco para vários tipos de câncer, e para câncer de mama não existe dose mínima recomendada. Então, assim, não beber. É prevenir, reduz a ingestão de bebida alcoólica ou não faça ingestão. Exercício físico. Ano novo, vida nova. Quem não começou a academia ainda, coloca na agenda, né? Como é que é a minha prática de exercício físico? E aí, exercício físico, não vale falar assim, eu vou e volto na padaria a pé. Não. É um horário que você tire, lógico que vale, né, gente, fazer esse tipo de deslocamento. Mas é um horário que você tire para fazer assim, agora eu vou fazer meia hora de caminhada, né? Porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é assim, eu tenho que parar e fazer meia hora de alguma coisa por dia, e tem uma recomendação de 150 minutos por semana. Exercício físico, se a opção for caminhada, é só lembrar, a gente come todo dia, então pode caminhar todo dia. Não vale ser só 3 vezes na semana, não precisa ser assim, né? Academia a gente paga, às vezes, né? A gente paga um pacote que só dá a opção de 3 vezes. Mas aí, onde que eu me encontro aqui? Isso por quê? Porque a atividade física, o exercício físico, e aí é que eles consideram o exercício físico moderado a intenso, então é aquele exercício físico que eu tenho que fazer e começar a transpirar, ele é fator de proteção para câncer. Então, a gente já sabe, né, que é para câncer de mama, de intestino, de útero, mas à medida que os estudos forem avançando, a gente vai descobrir que o fator de proteção é bem maior do que esse. E alimento ultraprocessado. Então, de acordo com o guia alimentar, tem o in natura, né, que é aquele que eu pego e como, o processado, que é aquele que eu vou precisar de colocar ele numa cocção e talvez adicionar um óleo, um açúcar ou um sal, para eu poder consumir. Mas o ultraprocessado é justamente aquele que eu vou pegar na prateleira do supermercado, eu vou ler os ingredientes, porque eu sei que todo mundo aqui lê ingrediente, né? E a hora que eu ler o ingrediente, eu vou começar a observar palavras que eu não tenho na minha cozinha, que são os aditivos químicos. Então, esses aditivos químicos, esse excesso de consumo de ultraprocessados, também tem uma relação aí com câncer. E aí vem a pergunta, né? Como é que está ultraprocessado na minha casa? Se eu abrir a minha geladeira, se eu abrir o meu armário, será que eu tenho sempre ultraprocessados ali? Meu consumo é de 0 a 1 vez por semana? De 1 a 2 vezes? De 2 a 3 vezes? Ou acima de 3 vezes por semana? Acho que a gente tem que ter o seguinte conceito. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se eu não resisto a um biscoito recheado, que eu não compro um biscoito recheado, ou um biscoito que seja, né? Que também vai entrar no grupo de ultraprocessados aí. Lembrando que a indústria, ela tem feito uma revisão das fórmulas e preparações. Então, se vocês começarem a ler os ingredientes, vocês vão ver que tem biscoitos sem aditivos químicos, que tem vários produtos de prateleira, mas sem aditivo químico nenhum. Descascar mais, né? Desembalar menos, né? Sim, como a Amanda está falando, descascar mais e desembalar menos. Né? Essa frase, gente, quem fez essa frase estava muito inspirado no dia. Se alguém souber o autor, eu acho que vale a pena chamar para falar para a gente que momento foi esse de grande inspiração. Mas é isso que a gente deveria fazer todos os dias.
E de preferência nem descascar, entendeu? Pode comer com casca também. Mas assim, a ideia é essa mesmo, é do in natura. Com relação ao suplemento alimentar e câncer, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Será que se eu consumir suplemento alimentar, será que me previne de alguma doença? E será que me previne contra câncer? Né? A gente tem uma indústria farmacêutica muito forte, muito ativa, que nos vende várias aí, né? Vendem várias ideias que milagre existe na prateleira e está ao alcance da sua mão e do seu bolso. E aí, será que existe uma relação? E se existe essa relação e se eu acho que funciona, eu faço uso? Então, a pergunta é, eu acho que tem a relação, mas eu não uso? Ou eu acho que tem relação e eu acabei comprando uma vitamina C, um ômega 3, alguma coisa assim com zinco? Ou não, né? Eu acho que não tem nada a ver. E só para compartilhar com vocês, né, durante o período da Covid, o grau de desinformação é tanto que a gente teve prefeitura comprando vitamina C com zinco para distribuir para a população, achando que ia prevenir Covid. Então, assim, a informação, às vezes, ela chega de uma forma muito enviesada e as pessoas usam isso como se fosse política. Isso é dinheiro público, né? Então, toda vez que alguém vende, alguém compra e alguém sai ganhando. Mas no nosso dia a dia, com relação a ultraprocessados e com relação a suplementos, suplemento não tem relação nenhuma de prevenção. E os ultraprocessados, eles vão aparecer aqui, junto com fast foods e outras coisas, e bebidas açucaradas, porque tem relação direta com a obesidade. Então, o que o INCA fez, né? Ele fez um guia aqui, repleto de orientações, que foi justamente o que foi falado aqui até agora. Então, se eu quero prevenir contra o câncer, eu vou ter que manter o meu peso corporal em um nível saudável, praticar exercício físico de forma diária, fazer dos alimentos de origem vegetal a base da minha alimentação. Então, se eu vou fazer uma refeição, seja um lanche ou qualquer outra refeição, cadê o vegetal que estava aqui? Né? E porque em Minas a gente é muito do pãozinho, cafezinho, queijinho, né? E acaba esquecendo de aumentar esse consumo de vegetal. Os ultraprocessados, bebidas açucaradas e fast foods, que infelizmente tem aumentado muito, né? A ingestão dentro de todas as faixas etárias. Então, se a gente pegar dados do IBGE, a gente vai ver que os nossos adolescentes, a base do consumo deles tem sido ultraprocessados. Carne vermelha, máximo 500 gramas por semana por pessoa. Tá? Então, o resto, aves e peixes. A gente muitas vezes gosta de peixe, mas não programa no dia a dia para fazer consumo. Isso é ruim. Carne processada é zero. Então não vou poder comer carne processada nunca mais? Não. Deixa para você comer um dia que você for na casa de alguém, sei lá, numa pizzaria. Mas se tiver em casa, vai fazer consumo regular. Eu como só de vez em quando. De vez em quando, quando? De 2 em 2 semanas, já virou regular, né, gente? Tudo que a gente lembra, a frequência, existe uma regularidade aí. O consumo de bebida alcoólica, a recomendação é evitar, assim como de ultraprocessados e de carne processada. Não é a realidade nossa. Eu nunca vi ninguém aqui bebendo chimarrão, mas no sul do país esse consumo é regular, né? E aí o consumo do chimarrão, por causa da elevada temperatura dele, tem relação direta com câncer de esôfago. Então, no nosso país, onde nós vamos ter um número maior de câncer de intestino, por causa do consumo de carne vermelha, sul do país, e de câncer de esôfago, sul do país. Então, a recomendação, para quem usa chimarrão, seria tomar ele um pouquinho mais morninho. Eu acho que não funciona. Suplementos, então, não são recomendados, nem para prevenir e nem durante o tratamento. Eu estou no tratamento, eu estou achando que eu estou um pouquinho fraquinha. Qual suplemento que é para eu tomar? Os suplementos eles só vão ser prescritos se tiver sinal de deficiência clínica. Tirando isso, o papel do nutricionista é trabalhar com alimentação de verdade. Amamentar sempre, e aí, se tiver câncer, ou se tiver alguém com câncer, as orientações são as mesmas. E a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com quem está no tratamento, porque mineiro tem uma mania de fica aí que eu vou pegar para você.
Não, pode deixar. Quer que eu te leve de carro? Então, a gente começa a colocar a pessoa menos ativa fisicamente. E aí, a gente compromete o resultado também aí de tratamento. Aqui é um estudo brasileiro, tá? Do INCA, onde eles trouxeram para a gente fração atribuível para fatores de risco modificáveis para câncer em homens e mulheres no Brasil. Então, a gente já tem números. Tabagismo ainda vem em primeiro lugar, depois vem infecções como HPV, baixa ingestão de hortaliças, menos de 240 gramas por dia, a inatividade física, a ingestão de frutas, melhor, né? A ingestão de frutas abaixo de 160 gramas, então, dependendo da fruta aí, vão dar realmente 2, 3 frutas dia. Sobrepeso e obesidade e a ingestão de sal maior que 10 gramas. O excesso de sal alimentar tem relação direta com câncer de estômago, porque muda o pH do estômago. Então, assim, norte, não sei, o norte do país, talvez nordeste, onde come muita carne seca, carne produzida, né, no sal, com certeza lá a gente vai ter maior número aí de pacientes com câncer de estômago. Os condimentos são considerados tipo de sal ou sal? Então, a pergunta é se os condimentos são considerados algum tipo, né? Depende se tiver sal, sódio nele, tá? Porque dependendo do tempero vai ter só ervas finas. Então, continuando aqui, ó, a questão de agentes ocupacionais, então tem pessoas que, dependendo do ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho tem partículas em suspensão que levam ao risco de câncer. Bebida alcoólica, carne processada, radiação solar, então eu imagino que a gente está no momento melhor aí do filtro solar, mas é bom sempre lembrar. O tabagismo passivo, partículas inaláveis de novo, por causa de ambiente de trabalho, o uso do contraceptivo oral, aleitamento materno, não alimentar, já traz também a gente aqui, né, um número de mulheres com risco maior. E o consumo de carne vermelha aí, eles colocaram maior que 70 gramas por dia, que se a gente multiplicar por 7, vai dar os 490. O contraceptivo oral? Então, o Diogo está fazendo uma pergunta aqui, muito importante, com relação ao contraceptivo oral. É um hormônio, então existe uma alteração hormonal. Os médicos recomendam interromper o uso de contraceptivo oral por causa de risco? Não. Mas é um fator atribuível que apareceu aqui. Então, uma recomendação de um dia? Aí a gente vai ter que chamar um ginecologista para nos explicar qual que seria a melhor opção, tá? Mas, assim, algumas coisas... A melhor opção é ter vários filhos, Ó, Elisa resolveu o problema, entendeu? Ó, na questão, né, lógico que é uma piada, mas seria interessante, né? Não usar o contraceptivo oral, ter vários filhos e amamentar uma boa parte da vida. Aí resolveu o problema e reduziu bastante o risco. Isso é da sua vida, por quê? Essa questão aqui, gente, do uso do contraceptivo oral, a gente tem que ver também que a gente tem um grupo de mulheres que tem história familiar de câncer de mama, né? E o câncer de mama tem relação direta à alteração hormonal. Eu imagino que talvez a Débora tenha falado alguma coisa sobre isso. E aí, depende. Eu nunca vi ninguém recomendar interromper contraceptivo oral. Pelo contrário, entendeu? O mastologista que trabalha comigo, que trabalha com a Débora também, que vocês conheceram, ele vira e fala assim, não pode interromper, porque é fator de proteção para câncer de útero. Então, assim, né? INCA trouxe essa informação, mas vale um outro especialista aqui para discutir sobre o assunto. A questão é que na parte da alimentação, a gente cai naqueles conceitos que eu já tinha falado para vocês, que são os conceitos do Guia Alimentar para a população brasileira. Então, para quem ainda não leu, leia, tá? Porque foi feita, assim, de uma forma muito gratificante de ler, né? Respeitando a individualidade, as experiências regionais, e trazendo uma forma muito mais fácil de lidar com o alimento, que é mais fácil separar entre eu vou descascar ou eu vou desembalar, do que aquela pirâmide maluca, que vinha aquelas porções, né? Então, eu espero, até nesse momento aqui, que vocês já tenham feito aí uma listinha, né, do que eu não vou fazer a partir de amanhã, porque para que deixar para
1º de janeiro, que eu já posso mudar amanhã. E aí, nessa parte de alimentos e prevenção, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Essa recomendação máxima de 500 gramas de carne vermelha é a carne pronta? Pergunta excelente. 500 gramas de carne vermelha é carne pronta, é consumida. Então, se você comprar congelada, dependendo da quantidade de água, você vai ter que comprar muito mais. É pronta. Em relação à alimentação da próstata, tem algum alimento específico da região ali que evita, que previne? Então, a gente está no Novembro Azul. Só repete a pergunta dele para o pessoal, que às vezes o pessoal não escutou. Ah, sim, exatamente. Então, olha, eu ia falar exatamente isso. Como a gente está no Novembro Azul, veio uma pergunta super interessante aqui. Se existe algum alimento que previne câncer de próstata. Não existe alimento mágico que previne nenhum tipo de câncer. Nem de próstata, nem de mama, tá? Então, é importante a gente entender que o efeito da alimentação no nosso corpo depende de um equilíbrio de consumo e uma regularidade de consumo. Então, muitos dos benefícios que aqui fala de redução de, né, tem que consumir menos carne vermelha, ou tem que consumir menos ultraprocessado, muitos dos efeitos, eles funcionam muito melhor como preventivo quando é desde criança. Lógico que se eu interromper agora, já estou começando de alguma forma. Mas, assim, não existe, tá? Essa expectativa. Em alguns momentos lá atrás, se estudou muito se tinha um tipo de vitamina específico. Ah, será que se eu consumir vitamina E eu consigo fazer proteção de próstata? Não conseguiram chegar a conclusões, muito pelo contrário, né? Aqueles grupos que faziam um consumo elevado de vitamina E tiveram maior número de casos. Então, assim, a ideia é alimentação saudável mesmo, né? E os sinais clínicos, não só para próstata, né? Como para outros tipos de câncer também, que a gente tem que ficar atento, porque uma ótima forma de prevenção também é fazer diagnóstico precoce. A Thelma quer falar? Thelma, tenta ligar seu áudio, fala aí. Fala com ela, amigo. Oi, Thelma, você está me ouvindo? Pode ligar o áudio. Pode ligar o áudio. Fala que ela pode escrever ali. Thelma, a gente não está te escutando, e quem aí, né, não está conosco aqui em Belo Horizonte e quiser participar também, pode escrever no chat ou abrir o áudio. Olha, agora eu consegui. Deixa eu desligar. É o seguinte, sobre o sal, especificamente, a questão do sal rosa. Usar o sal rosa na alimentação realmente é mais benéfico, ou isso é só mesmo uma falácia? Obrigada pela pergunta, é importante, porque o sal rosa, eu achei até que ele tinha meio saído da onda, mas eu acho que tem coisa que vem e fica, né? Sal é sal, independente se ele é rosa, tem sal preto também. O problema do sal e o consumo com relação não só a câncer, mas com relação à pressão arterial é o mesmo. Então, a ideia do sal é reduzir o consumo. E se a gente pensar especificamente do sal rosa, a gente tem uma questão aí que é um sal caro, né, bem mais caro, e tem um outro fator de risco. O nosso sal, ele é iodado. O sal iodado, ele não é iodado à toa, é para prevenção de bócio. Então, teve uma época aí, né, na minha infância, eu lembro, aquelas pessoas com aquelas papadas de bócio, por falta de iodo na alimentação. E aí, a forma política que teve de investimento foi colocar o iodo no sal. Então, na hora que a pessoa deixa de comer o sal iodado para comer sal rosa, além de pagar mais caro, ela ainda pode ficar em risco aí de desenvolver bócio. Seria isso, tá? Então, não existe sal mágico, como não existe açúcar mágico também. Açúcar é açúcar. Entendi. Oremos, eu estava usando direto. Obrigada. Pois é, então você vai poder economizar, Théo. Ele é Obrigada. bonitinho para colocar na mesa, né? E dar aquela rodadinha assim, para fazer uma gracinha. Mas não é bom nem ter saleiro na mesa, então é melhor não ter mesmo. É verdade, obrigada. Nada, eu que agradeço.
Alguma outra, algum outro consumidor de sal rosa? Não, Não. eu Já, Hã? já vi sal integral. Também. Sal integral? Ó, esse eu não conheço. Mas o marinho, mas aquele que a gente compra, sabe, esse sal marinho, refinado. Eu acho que É menos Existem variações aí, né, na questão do refino. Tem que procurar o sal iodado, gente. Se é mais refinado, se é menos. deve ser. Não duvido, né? Na parte de churrasco tem vários tipos, mas a questão, a gente duvide sempre da indústria quando ela quiser te cobrar mais caro por causa de um produto que você já conhece e mudou só a cor ou, né, a granulação. Ah, existe uma indústria que quer vender e o cliente somos nós. Um país que tem muito risco de câncer de esôfago é o Japão. No tempo que eu morei lá, muitos tinham chá, lamen, que aí é uma temperatura muito elevada, aí realmente eles sempre comem com uma velocidade muito grande, sem soprar sem nada. Vai então, um grande índice de câncer de esôfago no Japão. Então, juntando as coisas, né? O macarrão processado, mais água quente, então, realmente uma chave para ter esse câncer. Ó, o Jackson está compartilhando aqui os momentos que ele falava japonês, quando ele morava no Japão. Depois ele vai cantar para a gente. Jackson, eu acho sempre as suas histórias do Japão fantásticas, porque eu acho um lugar tão distante, de um pessoal tão diferente. Então, o Jackson está compartilhando aqui com a gente, quando ele morou no Japão, né, ele lembra que lá o número de pessoas com câncer de esôfago é muito elevado. E justamente por causa do excesso de consumo de chás em altas temperaturas, e do que ele chamou de ramen, que eu chamo de miojo, entendeu? Também em altas temperaturas e que eles fazem um consumo muito rápido, né? Muito rápido. E aí não esfria, enfim. Então, essa temperatura elevada na mucosa vai gerando lesões repetidas, e lembrem, né, é só lembrar, quando a gente vai tendo que replicar de novo célula, a chance de mutação é maior. Então, essa agressão contínua gera realmente maior risco. Né? Mas alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Em relação à carne, por exemplo, peixe, não adianta também eu fazer frito. Faz o seguinte. Ou empanado, no caso. Perfeito. Só repetir. Ai, adoro, gente. Falei isso. Não. Em relação à carne, né? Porque a carne branca é melhor, por exemplo, peixe. Mas se eu ele frito, empanado, esse benefício se perde, né? no caso. 0 a 0, né? Ó, gente, essa questão do benefício perde, às vezes eu acho que a pessoa está dando uma desculpa para não comer, entendeu? O benefício está ali. Ele só não vem da forma que eu gostaria, porque, né, é igual você mesmo disse agora. Se ele for frito, eu tenho aí um problema de um consumo maior de gordura, que pode impactar um acúmulo maior de gordura corporal, ou trazer outros problemas aí, se a pessoa tiver problemas cardiovasculares, né, que é o que mais mata ainda no nosso país. O ideal é evitar. Hoje a gente tem estratégias para isso, né? A gente tem Airfryer, a gente tem YouTube, que traz um monte de gente ensinando um monte de preparações deliciosas para gente. Então, a gente não tem nem aquela desculpa que a minha mãe dava, do tipo assim, eu só sei fazer peixe frito, nem me peça para fazer de outra forma. Mas era uma época que se ela não ligasse para minha tia e a minha tia não desse a receita certinho, ela não conseguia fazer nada mesmo. Então, diminuir a ingestão de frituras no geral. Podemos? Mais alguém quer compartilhar? Então, vamos lá, gente. Notícia boa, gente. Ó, nem tudo é ruim. Então, o país, ele tenta se organizar, né, para favorecer aí a identificação precoce de câncer. E existem alguns cânceres que são rastreáveis. Então, a gente tem uma lei. A lei número 13.767, que vai prever ausência ao serviço para realizar exame preventivo de câncer. Então, ele traz aqui que eu posso, até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. Então, a gente pode se ausentar para fazer exame, que é legal. E por que é legal? Porque a ideia, quando eu faço rastreamento, por exemplo, quando eu faço mamografia, é que eu seja rastreada aqui pelo serviço de saúde no momento que eu não tenho sintoma nenhum. Então, a chance de cura é praticamente 100%.
A maioria dos tipos de câncer não tem forma de rastreio. Então, eu vou precisar de um diagnóstico mais precoce. E para eu fazer diagnóstico precoce, aí eu tenho que ficar atento a sinais e sintomas. E às vezes eu começo a banalizar algum sinal e sintoma que é câncer. E aí eu trago para vocês aqui alguns sinais e sintomas que são alertas para alguns tipos de câncer. Então, ó, tosse por mais de 3 semanas, com escarro de sangue e dor torácica. Pode ser câncer de pulmão. Mas não vale escarrar sangue, não. A hora que eu li, né, ainda mais com Covid, aí agora a gente não sabe se é Covid, se é câncer de pulmão, mas assim, hoje a gente está mais atento à questão da tosse, né, por causa da Covid até, mas às vezes tem gente que fica tossindo, né, principalmente gente, às vezes, do interior, tem gente que não gosta de ir ao médico, então, tossiu uma vez com sangue, ó, parou. Quer dizer, alguma coisa errada aconteceu ali naquele momento. Então, assim, se aconteceu, se vocês souberem de alguém, encaminhar para verificação. Rouquidão persistente, câncer de laringe. Tem gente que acha que é normal ficar rouco. Ai, porque eu fico nervoso ainda, perco a voz. Às vezes não, às vezes tem um câncer de laringe ali, que pode ser identificado de forma precoce, se procurar verificar com o médico. Sensação de empachamento depois das refeições e ou eliminação de fezes semelhantes à borra de café. Aquelas fezes bem marrom, bem escuro, né? Porque quando a gente está sangrando o estômago, e aí a chance é de câncer de estômago, ele fica aquele sangue coagulado mesmo, então ele vai sair borra de café. Dificuldade ou dor para engolir. Câncer de esôfago. Eu estava com dificuldade ou dor para engolir, melhorou. Aí passou um tempo, voltou. Então, assim, ninguém fica com dor para engolir. Alguma coisa está ali no meio do caminho, atrapalhando. Opa. Gente, eu sabia que eu ia fazer isso em algum momento. Eu perdi tudo aqui. Eu apertei todos os botões. É muito comum para câncer de cabeça e pescoço, que é justamente essa questão da rouquidão, ferida na boca, a pessoa achar que é normal. Eu tô com uma ferida na boca, mas é porque eu mordi a minha bochecha. Então, aqui, ó, diarreia que se alterna com constipação intestinal e ou presença de sangue vivo nas fezes, quer dizer, nem precisa ter o sangue, pode ser câncer de colo ou câncer de reto. A maioria das pessoas que faz diagnóstico de câncer de colo e câncer de reto descobre porque obstrui, vai para o hospital e tem que fazer uma cirurgia de emergência. Porque tirando isso, não tinha nada. Provavelmente a pessoa tinha essa alternância aqui entre diarreia e constipação ou uma constipação crônica não tratada. Então, também vale a pena um coloproctologista identificar aí. Se tiver na família câncer, gente, mais um motivo para procurar. Sangue na urina, câncer de rim, ureter, bexiga, sangramento vaginal excessivo, principalmente quando na menopausa, pode ser câncer de útero. E às vezes a mulher está na menopausa e está tudo tão esquisito que às vezes acha que sangrar demais também é normal. Lesões de pele que sangram e ou demoram muito para cicatrizar, câncer de pele. Pintas que crescem, coçam, mudam de cor ou sangram, melanoma. Então, assim, o clássico do melanoma é você ter uma pinta e ela começa a ficar de mais de uma cor. Às vezes você vê 2 corzinhas na mesma pintinha. É risco de melanoma. Convulsões, dor de cabeça persistente, visão dupla, alteração da fala e confusão mental, pode ser um câncer do cérebro. Linfonodos aumentados nas axilas, pescoço, virilha, pode ser diversos tipos de câncer do tipo linfoma, talvez. Dor em faixa na parte alta do abdômen, que se irradia para as costas, acompanhando de perda de peso e emagrecimento, pode ser pâncreas. Geralmente, as pessoas chegam com câncer de pâncreas bem avançados por causa disso, porque é bem subjetivo, né? Eu tô com uma dor aqui no abdômen, tá irradiando para cá, mas eu acho que é o colchão. Eu acho que é o jeito que eu dormi. Eu acho que é a cadeira do trabalho. E aí vai empurrando. Nódulos endurecidos que crescem no tecido subcutâneo de qualquer região do corpo, pode ser qualquer tipo de câncer. Notícia boa também, né? A lei caminhando. Existe uma lei que prevê que se eu fizer
diagnóstico de câncer, em 60 dias tem que começar meu tratamento. Parece muito, mas hoje em dia é muito mais, né? Eu não sei se vocês já viram, às vezes na televisão passa. Ah, tem 1 ano que eu estou esperando. Assim, né? Sei lá, interior do Nordeste, algum lugar com menos acesso. Mas é lei. Então, assim, se a gente souber buscar a lei, ela está do nosso lado. E esse aumento no número de casos de câncer, como já foi falado, tem relação com a diminuição da atividade física da população, a gente está cada vez mais sedentário. Com o aumento da gordura corporal, a gente está cada vez mais de sobrepeso e obesidade. E com o envelhecimento populacional, que esse aqui não tem como mudar, a não ser quem queira, talvez, ir embora antes. Então, se as tendências atuais continuarem, sobrepeso e obesidade vão ultrapassar o tabagismo como principal causa de câncer. Então, eu fico me perguntando, por que não passa no intervalo da novela da Globo falando que obesidade, além de outras doenças, além de ser uma doença, também causa câncer? Porque as pessoas têm medo de ter câncer. E talvez tivesse um impacto até positivo na população com relação a esse controle. Estudos conduzidos em países de alta renda, que não é o nosso caso, sobre conhecimentos de fatores de risco para câncer, quando perguntados sobre tabagismo e fator de risco para câncer, 90% dessas pessoas, nesses países mais evoluídos, reconheciam. A gente sabe que cigarro causa câncer. No nosso país, talvez, se fizesse a mesma pergunta, chegaria ao mesmo número, porque, né, a gente tem uma campanha antitabagista muito forte, a gente não tem mais propaganda na televisão, a própria embalagem do cigarro atrás vem informando esse tipo de questão. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas tem essa informação. Porém, lá nesses países, quando foi questionado com relação à má alimentação, inatividade, excesso de peso corporal como fator de risco para câncer, só metade da população estudada que sabia. Então, se eles, que imagino eu, têm mais acesso à informação do que a gente, imagino eu, são mais esclarecidos, imagino eu que tem mais educação, melhor formação, eles não sabem, imagina nós. 2/3 das mortes acontecem em países como o nosso. Então, de todo mundo que morre no mundo, 2/3 estão aqui. Então, a gente diagnostica tarde, quando diagnostica, a gente demora para tratar, e aí acaba tendo um número maior de pessoas indo a óbito, por falta de acesso ao tratamento. E quando a gente fala de falta de acesso ao tratamento, o tratamento ele existe e tem um custo, mesmo, né, demorando. Então, o INCA, ele trouxe o impacto do câncer no nosso país em números. E aqui ele traz, que o governo federal, se até 2040 não fizer nada, vai mais que dobrar, em 20 anos, o gasto financeiro com tratamento de câncer. Se a gente já falou que tem várias formas de controlar, então o governo vai ter que começar a trabalhar mais nisso. E esse documento do INCA é bem legal, porque ele trata justamente sobre o impacto financeiro se o país conseguir, por exemplo, diminuir o número de pessoas de sobrepeso e obesidade, quanto que consegue também prevenir de número de novos casos de câncer. E além do impacto financeiro, a gente tem também o impacto social, né? Que a pessoa fica doente, mas tem uma família que tem que cuidar, às vezes aquela pessoa trabalhava para colocar dinheiro dentro de casa, então a gente tem uma questão econômica também aí. Então, o câncer em si, ele traz outras questões. Não é todo município que tem tratamento de câncer, então as pessoas, elas se deslocam para outros lugares, ou têm que mudar de casa e de cidade. Então, esse aqui é o gato, só vai, subindo. Mas se a gente tiver um trabalho legal aqui, na parte de nutrição e alimentação adequada e composição corporal, isso aqui pode reduzir. Na Europa, eles já sabem o papel da nutrição no tratamento de câncer, né? A prevenção, claro, mas principalmente no tratamento, porque também a gente sabe que 20% das pessoas com câncer, elas vão morrer de desnutrição, não vai ser da doença. 20% é muita gente, né? E isso por quê? Por falta de assistência nutricional. Então, a Europa, ela está recomendando agora para os países da União Europeia esse cuidado nutricional ótimo do câncer. No documento, eles trazem a seguinte informação: é um tratamento de alto custo. Se é um tratamento de alto custo, e eu sei
que a desnutrição vai impactar no resultado do tratamento, então só vai começar tratamento se tiver nutricionista junto. Então, essa é a campanha que está sendo feita na Europa. Isso por quê? Porque a desnutrição vai trazer perda de massa muscular, maior complicação e risco de infecção, então a pessoa que vai, né, ficar mais debilitada, vai levar a um aumento da toxicidade à quimioterapia. Eu não sei se vocês já acompanharam alguém que fez tratamento, tem gente que quase morre no tratamento. Lógico que os medicamentos são diferentes, mas tem gente que está usando o mesmo medicamento, na mesma dosagem, assim, proporcional à superfície corporal, e não sente nada. Isso tem a ver com a composição corporal dessa pessoa, o estado nutricional, tudo isso gera esse impacto. Com o aumento da toxicidade, a quimioterapia ela tem que interromper o tratamento, se o tratamento é o que vai levar ela à cura e ela tem que interromper, então aí a gente está comprometendo a possibilidade de cura. É uma pessoa que vai internar mais, vai ficar mais tempo internado, quer dizer, de novo, maior impacto no custo. Reduzir a tolerância à terapia anticâncer, provavelmente ela vai ter a terapia interrompida, vai morrer mais e talvez o pior, né? Porque em vida, se você perguntar para a pessoa o que ela não quer ficar dependente. Eu não queria que as pessoas tivessem que cuidar de mim. E a desnutrição vai levar a essa piora na qualidade de vida e levar a mais essa dependência. Então, para finalizar, só lembrando, então, que a eficácia de todos os sistemas de saúde, eles só funcionam quando as pessoas fazem alguma coisa, né? Eu acho que nós, como profissionais de saúde que somos, a gente tem esse papel. Nós, como funcionários de um conselho da área da saúde, a gente também tem esse papel de buscar cada vez mais gerar melhoria para a sociedade. Uma forma de gerar melhoria é compartilhar informação. Hoje, né, nesse momento, eu estou aqui como Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Então, a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, para auxiliar nisso tudo, tem publicado consensos para apoiar os nutricionistas aí no dia a dia, de como cuidar do paciente com câncer, como é que faz o manejo de sintomas. Tem, junto com várias instituições no país, publicado inquéritos brasileiros de nutrição oncológica. O que traz esses inquéritos? Justamente o perfil do paciente com câncer internado. Então, já fez do idoso, já fez do adulto, e agora, o ano passado, publicou de pediatria. Isso é importante para a gente definir políticas públicas. Então, 49% dos nossos idosos com câncer, 49% dos nossos adultos com câncer que internam com desnutrição. E aí vem a pergunta, como é que ele estava sendo cuidado antes de internar? Será que ele tinha um nutricionista? Será que ele tinha o que comer? Né? Por que ele chegou a esse grau de desnutrição se eu já sei que 20% vai morrer por desnutrição e não por avanço da doença? Então, os inquéritos são para essa discussão. O hospital que eu trabalho, que é o Hospital do Ipsen, ele participou dos 2 primeiros inquéritos, né? E o de pediatria a gente não participou, porque a gente não é referência nessa área, não tem número suficiente de internados. Pensando também em qualidade, a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, ela tem gerado certificação de gestão da qualidade para os hospitais, na área de assistência nutricional. Então, é um olhar bem diferenciado para o paciente com relação ao pré-operatório, pós-operatório, o momento terapêutico que ele se encontra. E aí, para quem quiser ir passear no Rio de Janeiro, convido para o congresso que vai acontecer no Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, em novembro. E essa frase que eu acho que, assim, resume a vida, né, gente? O sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, o papel nosso, independente de onde a gente estiver e quem somos nós, é cuidar um do outro. E reconhecer que o objetivo nosso no cuidado, quando a pessoa tem doença e é doente, a gente não está cuidando da doença. A gente está cuidando da pessoa que está ali. E aí, deixo aqui os meus contatos para vocês nunca mais, né, me perderem aí de vista. E aí, abro de novo a perguntas para essa fase aí, que já foi a parte de tratamento. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa. Espera aí que tem microfone agora, a gente está fino, amiga. Eu queria para você explicar um pouco melhor esse tipo de sempre você falou dos pacientes que morrem de desnutrição. Como assim? Porque a doença dificulta a absorção ou é o quê?
Obrigada pela pergunta, Vânia. Durante o tratamento e a localização da doença, as causas podem ser várias. Pode ser por uma questão de obstrução e dificuldade. Então, imagina, se eu tenho um câncer na região da cabeça e pescoço, se eu tenho uma lesão na boca, eu vou ter dificuldade para mastigar. Se eu tenho uma lesão no esôfago, eu vou ter uma dificuldade para engolir, né? E aí tem que ter alteração de consistência, prescrição de suplemento, às vezes sugerir e propor uma via alternativa para a alimentação, que seria uma sonda nasoentérica, que seria aquela que passa pelo nariz, ou mesmo uma gastrostomia, né? Então, isso só acontece se tiver um nutricionista por perto. Porque o oncologista, a hora que você vira para ele e fala assim, você sabe, né, que 20% dos pacientes morrem por desnutrição e não pela doença. Ele, claro que eu sei, mas eles ainda não estão nesse alinhamento de cobrar do paciente ir ao nutricionista de forma até preventiva. Exemplo, todo paciente de cabeça e pescoço vai dar algum problema. Se não veio com uma deglutição e mastigação já muito comprometida por causa da localização da doença, vai acontecer por causa da radioterapia. Aí é o tratamento trazendo um comprometimento. E a radioterapia é uma radiação. Então, é como se você tivesse ficado exposto na praia sem filtro solar. Então, você fica assim, na região aqui da deglutição, fica muito queimado. A pessoa não consegue engolir por causa do efeito da rádio. Então, o ideal para esses pacientes, e isso já acontece em outros países, não no Brasil, seria passar uma sonda ou fazer uma gastrostomia profilática. Porque eu já sei que os próximos, essas radioterapias são geralmente 35 sessões. As sessões são de segunda a sexta. Então, a pessoa vai ficar 1 mês e meio aí, provavelmente com essa dificuldade alimentar. E aí vai perder muitos quilos, e aí vai comprometer o próprio tratamento e a resposta. Tirando náusea, vômito, um intestino preso, que parece que não é nada, mas atrapalha a pessoa a comer, ou uma diarreia. E aí, depende do tratamento, vai ter sintomas diferentes. E a equipe multi, ela é muito importante, porque na hora que a gente começa a perguntar sobre o que atrapalha comer, a gente vai ver que o que atrapalha comer, às vezes, é dor. E aí a pergunta é, cadê o remédio para dor? O médico prescreveu? Prescreveu. Você está tomando? Quando dói muito, eu tomo, porque já estou tomando muito remédio, né? Eu não estou querendo tomar tanto assim. E aí cabe, né, ao profissional esclarecer que se dói, ele não come. Se ele não come, ele tem outro problema. Além, né, não é só não comer, não come, não dorme, não anda, enfim. E aí acontece muito isso também com relação a medicamento. Ele tem prescrição de medicamento de enjoo, mas não toma de forma regular porque ele não quer tomar mais um remédio. Aí deixa só que está muito ruim. Aí ficou o dia inteiro muito ruim, ficou o dia inteiro se alimentando mal. Então, às vezes não. A presença da equipe multiprofissional e a presença do nutricionista com esse olhar para a alimentação e do que gera impacto, leva a outros benefícios ali na qualidade de vida daquele paciente. Além do que esse papel nosso, né, de incentivar a pessoa a fazer o exercício. Porque o médico não faz isso, né? Então, eu falo assim, é do interior, está no apartamento, está com medo de pegar Covid, não tem onde caminhar por perto? Não tem problema. Liga a televisão, marca meia hora e anda para lá e para cá dentro da sala, entendeu? Levantei e andei, estou caminhando. Talvez não da forma como a OMS gostaria, mas eu não estou sentada e deitada, porque quanto mais sentada e quanto mais deitada eu fico, mais eu perco músculo. Quanto mais eu perco músculo, mais o medicamento vai me intoxicar, porque o medicamento ele é prescrito de acordo com peso e altura, e o médico não recalcula. Então, o paciente vai perdendo peso e vai recebendo a mesma dosagem. Então, a toxicidade, muitas vezes, é por perda de massa muscular. Então, é clássico. Hoje, tinha 2 pacientes, assim, as 2 com câncer de mama, as 2 tomando o mesmo medicamento, e uma falando assim, senti nada, tô ótima. Mas a alimentação dela é fantástica, entendeu? Assim, mais de 50% da alimentação dela sempre foi pautada em vegetais. Ela era atleta de handball. Então, ela é uma senhora hoje, mas você vê que ela tem uma composição corporal diferenciada. E a outra é gente como a gente. Eu ainda virei para ela e falei assim, amiga, não entra na vibe dela não, ela não passa mal porque ela tem muito músculo, né? E agora você já está começando. Ela falou assim, a paciente passa muito mal. Comecei a fazer a caminhada, tá?
E aí é isso, né? É uma construção mesmo. E olhar a pessoa, porque a doença em si, né, a gente não tem referência nenhuma, nem do câncer, nem qualquer outra, para poder colaborar e ajudar. Entender qual que é a dificuldade naquele momento. Alguma outra dúvida ou compartilhamento? Peraí que a gente tem microfone. Olá, pessoal do interior, eu sou o Douglas. A minha dúvida é com relação à saúde mental, se tem alguma correlação com estudos com indicação de câncer também, ou bem-estar mental da população em geral, né? Se já tem estudos. Você está falando em relação à causa? Se tem alguma associação, depressão com câncer? Ó, eu vou compartilhar com você o mastologista, chefe da mastologia do IBSEM, né, o foco de trabalho dele é câncer de mama. Ele é professor da UFOP, e aí, há muitos anos atrás, ele já falava assim, gente, eu tenho certeza que depressão leva ao câncer de mama nas mulheres. Porque eu acompanho elas, né, elas vêm fazendo mamografia comigo, eu estou acompanhando, e de uma hora para outra elas desenvolvem. Esse de uma hora para outra, às vezes, está associado assim, ai, me obrigaram a aposentar, aí eu perdi alguém querido na família, aí eu tive que mudar de cidade, aí meu filho foi embora. Tipo assim, ele ouvia essas histórias, e ele tentou mensurar isso numa pesquisa de mestrado, que foi até feito por uma fisioterapeuta nossa também. Não conseguiu achar, estatisticamente, mas ele acredita piamente. E provavelmente, se a gente buscar na literatura, e eu nunca fiz essa pesquisa, a gente vai achar alguém que já publicou algo relacionado. Mas é importante a gente entender que o nosso corpo, ele não é independente, né? Ele funciona, a gente é energia, né? E se a gente é energia, tudo funciona numa vibração. Por isso que é importante, durante o tratamento, as pessoas também se sentirem melhor, terem suporte psicológico, se precisar ter suporte psiquiátrico, né? Porque não é fácil. Mas, assim, a questão da saúde mental está relacionada a vários tipos de doença, né? Eu acho até levando, né? Assim, pode não ter uma relação direta com... Elisa falando. Eu acho que pode não ter uma relação direta, sim, estatisticamente evidenciado na literatura, mas a pessoa que não está bem emocionalmente, ela reduz o autocuidado, ela às vezes não tem motivação para fazer uma atividade física, a alimentação tende a piorar, ou para mais, ou para menos, né? E aí, se é para mais, geralmente não são opções saudáveis, então acho que ele acaba, né, como estar bem lá. Perfeito, Elisa. É isso aí. Por isso que é importante cuidar. Perguntas, compartilhamentos? Não? Então, eu acho que é óbvio que eu já ultrapassei um monte do meu tempo, mas eu sou assim. Eu queria agradecer, então, a todas e todos, principalmente quem não está aqui presencialmente. Vocês vão perder, vai cair uma chuva daqui a pouco. Mas que a gente se encontre em breve, em algum momento. E aí eu aproveito, agora sai a nutricionista Érica e entra a conselheira Érica, para me desculpar pela ausência no treinamento de vocês, né, que a ideia era participar, só que aí teve evento em Brasília na mesma época, mas eu já fiquei sabendo que foi um sucesso. E foi tudo de bom, e aí depois, quem quiser compartilhar comigo, eu vou agradecer muito. Obrigada, viu? Então, queria agradecer muito a presença aqui da Érica, não enquanto nossa presidenta, mas sim enquanto a nutricionista, que fez algumas ponderações para nós, que é importantíssimo que termos mudanças de hábitos. Algumas coisas que a gente realiza, eu me coloco nesse contexto de que latinhas de refrigerante na mesa todos os dias, tem que me policiar, porque depende de nós. E a gente tem que realmente, é uma doença terrível, é uma doença chata, que a gente tem chance de minimizar os riscos de estar tendo algum tipo de problema. E cabe a nós realmente termos esse autocuidado, termos uma reflexão e estar preparados para mudanças de hábitos. Isso aí, sim, é muito importante para a gente tentar ter uma longevidade e realmente fazendo melhores escolhas para o nosso dia a dia. Obrigado a todos.
Gente, o Jackson, ele remeteu uma lembrança que se eu não compartilhar agora, talvez eu não tenha outro momento para compartilhar. Quando a gente chegou aqui, essa gestão atual, a Regina que era a presidenta, e a Regina falava assim, não, porque a gente vai gerar aconselhamento nutricional para todos, Érica. Porque eu acho que, é um conselho de nutricionistas, a gente tem que falar mais sobre alimentação saudável, a gente tem que entender melhor como é que acontece o almoço de cada um. Aí eu ainda brinquei assim, vamos fazer igual o Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu não conhecia vocês, né? Falei assim, o que o Hospital das Clínicas de São Paulo fez? Tinha muita gente acima do peso. Então, pesou todo mundo, e aí quem tinha interesse de reeducação alimentar com foco em redução de peso, entrou num programa específico, e aí eles colocavam depois uma faixa, entendeu? Na frente, assim, o Hospital das Clínicas está 1 tonelada mais leve. Eles não estão vendo todo mundo. Então, a educação nutricional, entendeu? Mas só para falar que tinha, assim, grandes ideias, mas infelizmente veio uma Covid aí que levou a gente para caminhos não esperados, e aí isso acabou ficando no passado. Mas, assim, muito obrigada, gente. Obrigada, viu, Carlos?